E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Cássio Simeone, estou aqui hoje com a Dayana. Mais um Cássio Simeone Entrevista e hoje o assunto é inglês. Aprendizado em inglês, experiência em inglês. E a Dayana também tem um método de aprendizado muito interessante que a gente vai explicar para vocês aqui hoje. Quer dizer, ela vai explicar, né? Porque eu tô aqui no meu papel de ignorante e vocês fizeram suas perguntas também. A gente vai usar essas perguntas aqui. Mas primeiro eu queria que você respondesse a pergunta mais importante do inglês no Brasil. É iPhone ou iPhone? Adoro essas perguntas de pronúncia, porque a gente fica tão confuso, né? Você fala, meu Deus, qual que é a lógica desse negócio? E pronúncia sempre tem uma lógica, é muito, muito estratégico. Então, quando eu for falar desse nome em específico, eu tenho que lembrar que são duas palavras. É I e phone. Então, as duas são stress syllables, são sílabas tônicas. Então, eu vou falar iPhone. As duas são fortes, porque é uma palavra composta. Então, se eu for falar, por exemplo, eu adoro dar esse exemplo. Existe Stanley e existe Stanley. Ele está aqui. Nossa, que bonitinho. Quem é fã da Marvel sabe quem que é esse carinha aqui. Eu falaria Stanley. Ok. Mas, assim, a gente só ajustar a pronúncia do Stan, né? É as duas tônicas ou uma é mais forte que a outra? É Stanley ou Stanley? São dois nomes. Stan, separado, Lee. Então, as duas são tônicas. Stanley. O que é Stanley? Aquele copo, já viu? Aqueles copos Stanley? Sim, aqui a gente chama de Stanley. Aí a gente já entra em mais algumas outras regras de pronúncia e fonética. Mas a ideia é lembrar que, se for uma palavra, uma é mais forte e a outra sílaba acaba ficando menor. No português é assim também, né? Você não vai falar, por exemplo, livro. Você fala livro. Né? Tem a tônica. Mas se for guarda-chuva, guarda-chuva, não guarda-chuva. Entendi. Tem duas... São duas palavras diferentes, cada uma com a sua tônica. É por isso iPhone. As duas são tônicas. iPhone. Interessante. E o E no final não tem som, aí a gente entra em mais um monte de coisa. Aqui no Brasil, a gente abrasileirou, obviamente, muitas palavras. Mas eu acho que em outros países o pessoal também faz isso com o inglês, né? Meu Deus do céu. A coisa mais engraçada do mundo, na minha opinião, é ver um francês falando inglês, aprendendo inglês. Não falando, né? Aprendendo. É mais engraçado que o brasileiro? Bom, depende do seu ponto de vista. Mas por que eu acho... o francês, especificamente. Meu Deus, eu já vou relando em tudo, porque eu falo com a mão, né? Porque o francês é uma língua que você dá entonação em todas as sílabas. Né? Então, se você for falar, por exemplo, enchanté, it's not enchanté, it's enchanté. Então, se você colocar isso dentro do inglês, tipo, já muda totalmente. Você vai falar, por exemplo, distribution, você fala distribution, né? E você muda o gingado da língua. Eu acho que essa é o... Entendi. Ó, a gente tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui, mas eu quero deixar para depois. Primeiro, eu quero que você... Fala para mim como que você entrou nesse mundo aí do inglês, como que você resolveu trabalhar com isso, tornar isso a sua vida. Cara, eu acho que foi meio que natural, porque eu sempre fui fascinada pelo inglês. Acho que quando a gente era criança, eu e meu irmão jogávamos muito videogame. E eu queria saber o que estava acontecendo, então eu pegava o dicionário e traduzia e falava para ele, você tem que ir por aqui, você tem que fazer assim. E... com o tempo, isso foi se tornando algo que fazia parte da minha vida. Aí, lá na minha adolescência, com uns 15 anos, eu comecei a encher o saco do meu pai para ir para fora do Brasil, que é o curso natural das coisas, né? E quando eu comecei a trabalhar no Regina Passes, uma das irmãs me ajudou com esse sonho. Ela começou a conversar com meu pai, falou, manda a Dayana para fora e vai, e encheu o saco até que deu certo. Só um pouquinho. Para quem não é de Sinop, Regina Passes é um colégio aqui da cidade. Isso. Nós estamos em Sinop, tá bom? Isso, vamos contextualizar o negócio aqui, Isso. Né? E ter ido para fora foi quando eu realmente descobri que o que a gente aprende de inglês aqui não condiz muitas vezes com o que realmente é falado lá. Opa. Você percebe que o inglês de livro ele é muito limitado. E que o que você realmente precisa para se comunicar com as pessoas é outra pegada. São várias outras habilidades. Quando você fala inglês de livro, você fala assim, eu comprei um livro em inglês, tipo, sei lá, comprei Harry Potter. Aí eu vou ler
Também isso, mas eu me referi ali em inglês de livro didático. Livro Ah, da tá, escola, livro sabe aquele do verbo to be, a vida inteira, aquilo? Entendi. Aquele livro que a gente vê no colégio. Isso. Entendi. Mas faz sentido isso que você trouxe, por exemplo, vou ler Harry Potter, se eu conseguir ler é porque eu sou fluente em inglês. Não necessariamente, porque o tipo de linguagem que é usada é diferente, é uma linguagem mais descritiva. Livro tende a ser um pouquinho mais... usar vocabulários que a gente não usa no dia a dia, a menos que você esteja lendo algo que seja só diálogo, um livro puramente de diálogo. Né? Mas... Nossa, tem tanta coisa para analisar que isso aí tem tudo a ver com aquela coisa que a gente falou, né? O método que a gente falou antes de começar a gravar. O método que eu desenvolvi tem a ver com estratégia, né? Inglês estratégico. Então, ler o Harry Potter é estratégico para mim? É estratégico ir viajar com base no inglês do livro? Talvez não. Entendi. Né? É aí que começam os problemas. A gente acha assim, o melhor método é o X. Tá, mas é o melhor para quem, em que situação? Entendi, perfeito. Que nem no meu caso, né? Que eu comentei contigo. Eu vou publicar um artigo e a gente confeccionou esse artigo em inglês. Fantástico. Né? Então, o artigo foi manuscrito em inglês, a gente vai fazer essa publicação em inglês, mas o inglês que está no meu artigo é um inglês técnico. Ele não vai me ajudar, tipo, eu vou chegar lá nos Estados Unidos, sei lá, na Inglaterra, na Austrália, vou chegar falando alguma coisa daquele artigo, a não ser que eu vá para um congresso, né? Eu não sei. Talvez te ajude. Mas talvez te ajude a ler. Isso acontece com frequência, eu já ouvi isso várias vezes, e alguém que está aí assistindo vai se relacionar com essa história. De você ter esse inglês mais técnico, e você vai para um congresso, e você não entende o que a pessoa está falando na palestra, mas por conta dos slides, você vê as palavras e você tipo, tá, ele está falando disso. E você vai sacando mais ou menos o que a pessoa está falando, mas não é porque você entendeu o que ela disse. Porque você conhece a palavra escrita. Certo. E daí entra nas estratégias. Minha estratégia é de leitura? Minha estratégia é de vocabulário? Minha estratégia é de fala, de confiança? Qual é a minha estratégia? O que eu quero? Tá, falando em estratégia, qual que é a maior dificuldade que você percebe no aprendizado do inglês, assim, de uma forma geral? Eu acho que é a parte de vergonha, que a gente entra no ramo emocional das coisas. Certo. Né? Essa é a galera que termina curso de inglês, tem certificado de inglês, estudou por anos e não dá conta de usar. Eu até comentei contigo, né? Eu estudei inglês durante uns 2 anos, ganhei uma bolsa de estudos na época do colégio e nunca usei, né, efetivamente. Mas assim, conseguia ler, entender, mas conversar, não. Usei poucas vezes o meu inglês para conversar. E não sou fluente, mas, igual eu falo assim, quando você vai colocar lá no teu currículo o inglês compreende bem, lê bem, fala mal. Sai correndo na hora de falar. Tipo isso. E eu percebo que, pelo menos percebia isso antes, a gente que sabia alguma palavrinha em inglês, alguma coisa, a gente falar aquela palavra corretamente ou mais próximo do que seria o correto, as pessoas, olha, aquele cara ali sabe falar inglês, é poliglota, não sei o que, ele tá se achando. Tá se achando. E querendo ou não, isso deixa a gente meio reprimido, fala, caramba, estão zoando com a minha cara. É bem o que você falou, né, da questão psicológica, tipo, hoje tudo bem, hoje eu não tô nem aí, que se lasque, eu quero aprender mais. Fantástico. Exato, mas isso na minha adolescência ali, era complicado, a gente ficava amarrado, né? Super, e acho que na adolescência isso é mais estridente ainda, porque você não aprendeu a lidar com emoções, a lidar com as pessoas, a lidar com os chatos, a lidar com, né, tanta coisa que pode acontecer. E depois que você passa dos 30, você fala, cara, você quer zoar com a minha cara? Zoa. Eu vou cuidar da minha vida aqui, vou aprender o meu inglês e vou ser feliz. Depois dos 30, muita coisa muda. Eu parei de discutir política depois dos 30. Eu era aqueles caras que ficavam discutindo no Facebook. Sei. Aliás, não é Facebook, é o quê? É Facebook. Facebook. Yes. E eu ficava discutindo. E assim,
discuti com muito cara que era amigão meu, a gente quase perdeu a amizade por conta disso, aí depois a gente se encontrou de novo e falou, cara, como a gente era idiota, né? Que bobeira! Aí hoje a gente olha pra trás e dá risada, né? E falando ainda sobre você, que eu quero muito conhecer a sua experiência. Eu acho que você tem uma experiência muito legal de vida nos Estados Unidos também. Sim, verdade. Você morou lá 7 anos. 7 anos. E como que foi esse tempo? O que você observou? Vamos falar assim, da parte de cultura, né? Não só do idioma, lógico, o idioma é diferente, mas culturalmente falando, o que você percebeu? Que você fala, caramba, isso aqui é melhor que no Brasil, é estranho aqui, mas no Brasil é legal. Eu acho que o principal que sempre acaba surgindo em conversa de evento, de festa, de barzinho, né, que o pessoal sempre pergunta, é a questão do que a gente imagina e o que realmente é. Às vezes eu vejo que a gente tem essa ideia muito fantasiosa do que é os Estados Unidos, a Europa, esses outros países, porque assistiu um filme e acha que vai ser igual ao filme. Ou porque viu um vídeo da Disney. É tipo assim, aqueles filmes de super-herói. O super-herói vai salvar o mundo é só os Estados Unidos. Eu sempre lembro desse... Tem um filme, Evolution, que os alienígenas estão invadindo o mundo, né? E daí, quando invade os Estados Unidos, acabou o mundo. Acabou eu sempre o lembro mundo. dessa cena. O americano é muito patriota, não é? Eles são muito patriotas e tem uma razão por ser. A campanha de patriotismo lá é muito forte. Eles têm a bandeira, que é muito forte para eles. Eles têm o papel do líder. Eles têm o tio Sam, né, que é toda aquela ideia do tipo, personificada de quem é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma pessoa na cabeça deles. Tem a questão de guerra, de você se unir por conta de você vencer o inimigo. Então, o inimigo em comum é algo meio da psicologia ali que traz essa junção. Então, o patriotismo é algo muito criado na cabeça dos americanos desde sempre, desde que os Estados Unidos virou Estados Unidos. Sim, mas você falou... Vamos pensar assim no Brasil. A gente está no Brasil hoje, a questão de patriotismo, ela é muito relativa, né? Ah, verdade. Tipo, tem tal partido político, tal partido político. Lá nos Estados Unidos são apenas 2, né? Sim. Que são os republicanos e os democratas. Perfeito. Correto? Como que eles lidam essa questão do patriotismo nos dois? Tipo, os dois são patriotas do mesmo nível ou cada um interpreta as coisas de um jeito? Obviamente, são partidos diferentes, eles vão interpretar as coisas cada um ao seu jeito. Cara, eu amei essa pergunta. Mas eu fico pensando, poxa, no Brasil, nós temos 2 partidos diferentes, por exemplo, cada um vai interpretar de um jeito e talvez aquele cara que se acha o patriota de tal partido não é tão patriota assim para o outro partido. Mas e lá nos Estados Unidos, como que é? Cara, eu amei essa pergunta porque ela é super complexa e dá para dar 1 milhão de respostas aqui. Mas eu vou em um ponto que eu acho muito interessante, que tem a ver com toda essa coisa de estratégia, psicologia das coisas e tudo isso que a gente vem falando. Patriotismo tem a ver com quem nós somos e quem o resto do mundo é. Já essa questão de dentro do país, a gente tem idealizações políticas, então a gente vai separar quem nós somos em 2 lados, 2 vertentes. Isso tem muito a ver, de acordo com o Dr. Jordan Peterson, eu falo muito das pessoas Jordan Peterson. Jordan Peterson. Eu falo Jordan Peterson, Dr. Peterson. Eu vou falar muito dele. Eu falo muito dele, porque é uma pessoa que trouxe para o mundo científico alguns desses dados mais psicológicos. E ele diz que a filiação política muitas vezes tem a ver com traços psicológicos que você tem. Ah, sim. Ou seja, se você é uma pessoa que tem alta industriousness, que eu não vou saber falar isso em português, mas tipo, é um pensamento um pouco mais racional, você tende a ser um pouquinho mais de direita. Se você é uma pessoa que é alta em openness, que é abertura, uma abertura psicológica, você tende a ser um pouquinho mais de esquerda. Lá nos Estados Unidos, no caso, republicanos e democratas. Isso. O que é direita, o que é esquerda lá? Porque eu li num livro, O Poder do Pensamento Matemático, que não estava muito clara essa divisão. Olha, eu talvez não seja a pessoa mais apropriada para falar disso com toda certeza, mas
na minha experiência de vida lá, os republicanos tendem a ser mais de direita e os democratas mais de esquerda. Por que eu digo isso? Porque o meu marido, ele é da Carolina do Norte e ele é super a favor do Trump. E ele é uma pessoa de direita. Ele nasceu em um estado muito tradicional, muito agrícola, né? Então tem aqueles fundamentos meio parecido aqui com o Mato Grosso, onde a gente está. Tem esse tipo de pensamento, então ele é republicano, Trump, ideias tradicionais, regra, lei, né? Esse tipo de pensamento. Então é uma pessoa ele tem esse openness, esse traço abertura, mas um pouco menos. Ele tende a ir mais para o lado do industriousness, conscientiousness, que são 2 outros traços que a gente pode ver como é que fala isso em português depois. Política é um assunto que dá muito pano para manga, que nem os outros, né? Você, lá, o que você vê? O pessoal é muito polarizado, tem essa polarização por ser só 2, ou é mais tranquilo? Porque aqui no Brasil tem tanto partido político que é difícil a gente entender, né? Mas tem a polarização, que tanto se fala. Mas lá, como que funciona? Polarização em si é interessante, porque eu vejo que tem polarização em tudo, né? Aquela ideia do yin yang, né? Não tem branco se não tiver negro, não tem claro se não tiver escuro. Então, sempre vai ter polarização. Só que lá, eu vejo que você tem essa escolha, né? É uma escolha entre um dos 2 lados. Então, eu vou votar para Hillary ou eu vou votar para o Trump? Eu vou votar para o Biden ou eu vou votar para o Trump? Então, tem menos escolhas. E no Brasil, você tem, sei lá quantos candidatos para você escolher. Muito mais. Então, mas eu vejo que no Brasil ainda tem polarização, mesmo assim. Porque eu tenho várias escolhas, mas eu tenho 2 candidatos que são os que estão ali mesmo valendo, né? Tem uns que estão lá no fundinho, que tá só participando para ganhar o troféu de participação no final. Sim. E que muitas vezes eles têm ideias totalmente diametricamente opostas. Fala difícil hoje. Sim, sim. Então, o que eu vou te dizer? Tem polarização em todos os lugares, se a gente realmente analisar friamente. O fato de ter 2 partidos, para alguns pode parecer que é mais organizado, para outros pode parecer que é mais limitado. Vai depender se você é de direita ou esquerda, se você é mais openness ou mais conscientiousness. Essa é uma visão que eu não tinha, né? Você, como você falou, morando lá, você percebe muita coisa, né? Até eu vi recentemente um pessoal comentando sobre morar na Europa. Eu ainda quero conversar com algumas pessoas que moraram lá, Fantástico. que têm uma experiência grande lá. Eu tenho alguns amigos que moram na Europa, mas eu queria fazer um bate-papo assim pessoal, como a gente está fazendo agora. Porque eu fui ver alguma coisa sobre imigração, né, para conseguir dupla cidadania, no meu caso, Tem italiana. muito pra Itália isso. Mas eu vi um cara falando uma coisa que a gente fantasia muito, realmente. Essa experiência, tem muitos negócios, o sonho americano, né, que fala muito. Aí, tipo, para a Europa, fala, nossa, na Europa eu vou estar num lugar muito chique, muito... A gente tem aquela visão, assim... Romântica. Isso, exato, é aquele romantismo. Aí o cara falou assim, olha, nem todo mundo que mora aqui é rico. O que acontece é que, por exemplo, você tem uma qualidade de vida legal lá na Itália, né? Esse cara falando especificamente da Itália. Tem uma qualidade de vida legal, mas é assim, assim, assado. Falei, caramba, é só a gente indo lá mesmo para entender, né? Não tem jeito. Só. E eu digo assim, que a maior vantagem de você ter a oportunidade de ir morar em outro país é você conseguir olhar por um outro ângulo, porque você vivenciou e você conseguiu enxergar por uma perspectiva diferente, adicionar uma perspectiva de vida, de tudo, social, econômica, sei lá, o que for. Isso você só consegue vivendo mesmo. Eu falando aqui, tipo, quem disse que a Dayana estava falando a verdade? Eu vou mesmo assim, eu tenho que ver para crer, mais ou menos isso. Mas não que, nossa, eu vou morar na Europa e todos os meus problemas estão resolvidos. Muito pelo contrário, a gente vai criar os mesmos problemas lá. Porque muitas vezes os problemas que a gente tem, a gente mesmo está criando e não está percebendo. Sim, né? A gente vai se metendo em situações que são meio que parecidas e gerando gerando de novo as mesmas situações.
Sim, entendi. Vamos falar agora um pouquinho sobre o inglês. A gente falou um pouquinho sobre a cultura e tal. Ok. Política. Política é para render o bloco, né? Dá uns cortes bons aí. Não, e cultura, só voltando aqui para o inglês, cultura é uma coisa que muitas vezes falta para as pessoas quando elas estão procurando inglês. Né? Eu quero aprender inglês. Tá, para quê? Para colocar no meu currículo. Tá, no seu currículo não precisa ter cultura. Eu quero inglês para quê? Para viajar, mas você vai para Disney, não precisa ter cultura. Tá, então eu quero morar fora. Daí a gente entra na área da cultura. Aí você realmente vai se integrar ali, né? Lá nos Estados Unidos também, a gente conversou até aquela vez na nossa live no Instagram, que tem as diferenças também. Tipo, aqui no Brasil, o nordestino fala de um jeito, o sulista fala de outro, o pessoal aqui do centro-oeste fala de um jeito, o sudoeste de outro. Sotaques, às vezes na mesma região, tipo, São Paulo fala de um jeito, Rio de Janeiro fala de outro. Sim. Em São Paulo mesmo tem o paulistano, né, da capital fala de um jeito, o do interior fala de outro. Perfeito. Lá é assim também? Com certeza, isso aí é em todos os lugares do mundo. Eu não domino Inglaterra, porque não foi lá que eu morei, mas eu sei que na Inglaterra também tem. As pessoas falam assim, tem inglês britânico e inglês americano. Não, filho. Dentro da Inglaterra tem vários tipos de inglês britânico. Em Londres é um tipo, no norte da Inglaterra é outro tipo. Nos Estados Unidos também tem o inglês mais texano, tem aquele mais da Louisiana, tem aquele mais californiano, aquele mais de Nova York. Quais são as diferenças? Daí inúmeros. Tem sotaque, pronúncia, uso de palavras, regionalismos. Aí você vai infinitamente dentro desse mundo. Que eu gosto muito da parte de sotaques. Sempre fui fascinada em sotaques. Quando era criança, eu imitava a Xuxa. Né? Marquei um X no seu coração. Né? Adorava. A Xuxa é uma figura, né? Porque ela é gaúcha, se eu não me engano, né? Sim. Aí foi pro Rio de Janeiro e o sotaque dela é carioca totalmente. Super. Carioca. Eu, assim, percebo essas diferenças. Algumas, assim, são mais perceptíveis para mim, pelo menos, na música, né? Então, se eu vou ouvir, por exemplo, um Alan Jackson da vida, eu vou ver o inglês de um jeito. Se eu for ouvir o Bon Jovi, né, vou ver de outro jeito. É um negócio assim, meu Deus do céu. Aí se eu for ouvir outros artistas, enfim. Cada artista que a gente vai ouvindo, tipo o Elvis, por exemplo, cantava de um jeito que não é igual ao Bon Jovi, também não é igual ao Alan Jackson. É uma outra pronúncia. Não pronúncia não, outra... Sotaque. Um outro sotaque, isso, perfeito. Lá onde você morou, né? Fala onde você morou, aliás, que eu não perguntei, né? Esqueci de perguntar. Você falou que seu marido é... Da Carolina do Norte. Carolina do Norte. E foi onde eu morei. Você morou lá. Era cidade interior, cidade grande? Como é que é? E como que era o sotaque lá? Cara, eu comparo um pouco com Sinop. A gente morava numa cidade um pouquinho maior, acho que tinha uns 300 mil habitantes, um pouquinho maior do que Sinop. E lá as cidades são muito próximas umas das outras. Então a gente morava numa cidadezinha melhor, mas eu fazia tudo em Greenville, na Carolina do Norte. Então eu estudava lá, trabalhava lá e tudo mais. E é uma cidade de interior, mas um pouco maior. Né? Então, quem conhece aqui Sinop vai entender. Se você não é daqui, você vai ter que vir para cá para entender a pegada. Né? Ruas largas, não muito trânsito, mas assim, um pouquinho mais o que se espera numa cidade de interior, é mais ou menos por aí. E o sotaque da Carolina do Norte, ele puxa um pouquinho aquela coisa meio country. Sabe? Eles puxam aquele sotaque. Eu gosto de comparar um pouquinho com o sotaque de Minas. Né? Que dentro de Minas também tem o sotaque do sul, do norte, tem todo um negócio. Mas puxa um pouco os R's, por exemplo. A letra I deles é um pouco diferente. Eu adoro dar esse exemplo, que ele fica muito óbvio quando você ouve uma pessoa da Carolina do Norte. A gente aprende que porque é why. Eles não vão falar why, eles vão falar wá. Nossa, que diferente. É um I aberto. Eles não vão falar by, eles vão falar ba. Né? Nossa, que diferente. Não é North Carolina, é North Carolina. Nossa. Né? Você falando assim, dá pra perceber bem a diferença. Dá, e daí entra a entonação, a forma de você dar o ritmo das frases, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul,
caracteriza o sotaque do Rio Grande do Sul? A forma deles falar, né? Mas né? Eles puxam um pouquinho do espanhol ali. Isso, o R é muito forte, né? Sim. Esse R na frente aqui. Ai, eu lembro logo que o Michael, meu esposo, chegou aqui no Brasil, ele queria aprender a falar o rato roeu a roupa do rei de Roma. E ele ficou treinando, semanas treinando pra falar. E daí ele conseguiu. A rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí o meu avô, que é do sul, foi falar pra ele, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Nossa, aí ele falou, vixe, Ele falou, tô falando errado. o que tá acontecendo aqui? Né? Então, nossa, olha quanta variedade que a gente tem. No inglês, a mesma coisa. Do inglês americano, a mesma coisa. Às vezes, dentro de um estado, tem diferença. Né? Mas então, qual que eu tenho que aprender, meu Deus? Depende do seu objetivo, depende da sua estratégia. Né? A gente volta de novo na questão de estratégia. Você morou lá, você casou lá, como é que foi? Sim, Você conheceu o seu esposo quando você foi pra lá? Conta um pouquinho do seu relacionamento, vida pessoal. Uau, vida pessoal vamos, é bom. Fofocas. Eu fui no finalzinho de 2004 e eu logo já conheci o Michael. No primeiro mês a gente já se conheceu. Eu estava trabalhando num resort de esqui, né? E em dezembro, isso foi no estado de Nova York. Então, resort? Um resort. Yes. É um resort? Resort? Às vezes eu falo resort mesmo, não dá nada. Eu falo Facebook, eu falo do jeito que vier, mas a gente tá falando em português, né? Sim. Então eu não julgo as pronúncias abrasileiradas das coisas e eu uso elas também. Mas, enfim, tava lá e em Nova York, em dezembro, faz muito frio, neva, e em um resort de esqui faz o quê? A galera vai esquiar. Só que naquela semana que ele estava lá, não tinha neve. Então, eu não podia trabalhar, porque estava fechado, e ele não podia esquiar, porque estava fechado. E foi aí que a gente se conheceu e começamos a conversar e tudo mais. E, tipo assim, foi muito rápido. Foi um relacionamento que começou assim de uma hora para outra e já intensificou. E eu logo fui morar com ele na Carolina do Norte. Uma das grandes razões por eu ter decidido isso, claro que a gente teve essa química, Sim. né? Mas também foi porque lá em Nova York tinha muito brasileiro. E o meu maior objetivo era não falar português. Eu queria ir para lá para falar só inglês. Eu queria viver o inglês. Era uma paixão muito grande para mim. E eu não estava conseguindo fazer isso, porque eu estava só tendo contato com brasileiro e uma menina do Peru. Aprendi mais espanhol do que inglês. Mas você já falava alguma coisa de inglês quando você foi para lá? Você já tinha... Eu já tinha terminado o curso de inglês. Eu tava curso e tal. Uma história assim, um adendo aqui. Eu lembro que quando eu fui para lá, fazia um ano que eu tinha terminado o meu curso de inglês e eu já fui contratada para dar aula. E daí eu ficava assim, nossa, eu devo ser muito foda no inglês. Eu sou muito boa. Aí chegando nos Estados Unidos eu descobri que eu não sabia nada. Meu Deus do céu. Né? Por causa daquela história que eu te falei. Livro didático é uma coisa, vida real é outra coisa. E às vezes você domina muito bem isso aqui, mas na vida real é outros 500. Enfim, e daí conheci o Michael, ele me ajudou muito com pronúncia, com palavreado, ele respondia todas as minhas dúvidas, a gente já foi se conhecendo melhor. E eu logo fui para Carolina do Norte, onde não tinha brasileiros. É muito difícil você encontrar brasileiros lá. Tem muito mexicano. Então eu acabei aprendendo espanhol ainda mais lá. Né? Mas a Carolina do Norte, eu não lembro agora, ela fica... No norte dos Estados Unidos mesmo ou fica próximo da fronteira? Sul. Fica na fronteira com o México? Não, é tipo assim, se a gente for vou colocar um mapa mais ou menos aqui, né? Tem o lado México, Califórnia, que é o lado oeste, e tem o lado Flórida, Nova York, que é o lado leste. Ah, tá. Eu vou ver se eu coloco, depois na edição eu coloco o mapa. Coloca aqui no meio. E daí, a Nova York fica aqui em cima, a Flórida aqui embaixo, a Carolina do Norte fica mais ou menos aqui no meio. Entendi. Então é do norte porque existe a Carolina do Sul. Mas as duas Carolinas estão no sul dos Estados Unidos. Entendi. Lembra aquela ideia da guerra lá, norte-sul? Sim, Eles são do sul. Entendi. É a galera do sul, que é mais tradicional, que queria manter os escravos. Né? Aquela ideia todinha. E o pessoal do norte, que é mais liberal, que queria... Verdade. abolir a escravatura. Nesse contexto aí, que é aquele filme O Patriota... Acho que é o Patriota, né? Cara, eu não assisti. Se eu assisti, eu não sei o nome.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Pera aí, pegar o celular. Eu vou mostrar pra você aqui. Vou colocar também na edição, o pessoal não ficar perdido, né, na nossa conversa. A bandeira que você mostrou ali é dos Confederates, dos confederados, né? Então, com certeza tem a ver com isso. Vamos falar um pouquinho sobre música agora. Eu sei que é um assunto que te interessa bastante e, obviamente, né, do meu interesse. Adoro. Você já fez aula de canto? Fiz aula de canto, bateria, baixo, órgão eletrônico, tudo que eu consegui colocar minhas mãozinhas, eu fiz aula. Ah, é? E você estudou lá nos Estados Unidos também ou aqui no Brasil veio essa ideia? Música lá, não. Eu comecei aqui muito cedo também, quando a minha avó me incentivava muito a fazer aula de tudo quanto é coisa, né? E daí ela me colocou no teclado, órgão eletrônico, comprou um órgão eletrônico para mim. Eu sempre gostei muito de cantar. Aprendi inglês por meio de música, além de outras coisas, né? Então eu estudava muito as letras das músicas e aprendi a cantar. E depois que eu voltei para o Brasil foi quando eu comecei a fazer aula de bateria, contrabaixo, técnica vocal. E... Legal. Eu até comentei com você aquele dia, né? A gente tem uma live, gente, no Instagram, tá salvo lá ainda, quem quiser assistir, que o assunto era música em inglês, né? Isso. Comentei contigo que eu tive uma experiência de passar alguns dias no México e para essa experiência, eu tive a seguinte estratégia. Eu sei que você gosta dessa palavra estratégia, vocês vão entender já porque que ela gosta tanto dessa palavra. Fica com a gente, vocês vão entender. A minha estratégia foi ouvir muita música e cantar muita música em espanhol. E assim, ajudou demais. Muito. Lógico que eu não cheguei lá fluente em espanhol, né? Poxa, eu fiz isso uns 3 meses. Mas era só para eu me familiarizar mais e não chegar de todo estranho lá, né? Tipo, o que está acontecendo? Né? Por mais que o espanhol seja um idioma próximo, ali, irmão, né, do nosso português, tinha muita coisa próxima, né, parecida ou até igual. Mas eu queria chegar com uma conversinha um pouco melhor, né? Bacana. E tem muita coisa que engana no espanhol, né? A gente acha, vai ser igual, né? Não é. Sim. Aí, questão do inglês, essa questão da música, né? A gente conversou aquele dia. Você passou um negócio pra mim que eu falei, isso é uma grande sacada. Porque eu tenho facilidade para cantar em espanhol, para cantar em italiano. Bacana. Mas em inglês sempre foi a minha maior dificuldade. Então, para eu cantar uma música em inglês, eu tenho que estudar muito. Não só por questão de decorar a letra, mas também porque eu tenho que ter uma pronúncia razoável. Bacana. E eu percebi, quando você ensinou aquele esquema da verticalização e horizontal, como é que é? Horizontal. Que o nosso português ele é mais vertical e o inglês ele é mais horizontal. Isso me ajudou muito. Que bom. Inclusive na questão de técnica vocal também eu percebi que faz muito sentido. Que bom. Eu fico feliz de ouvir que você aplicou isso e você falou, cara, é verdade. Funciona, loucura. Porque a gente fala assim, de inglês é horizontal, a pessoa fala, meu Deus, essa mulher perdeu o juízo. Só faltava essa agora. Você queria... Explica pra galera, que às vezes a galera que não assistiu tá boiando. Explica de novo, porque é muito legal, gente. Presta atenção nisso. Vocês vão conseguir falar inglês bem melhor depois dessa, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da dica. Olha, eu te falo que realmente, quem já tem vocabulário aprende. Essa vai ser um corte, hein? Ah, tá. Capricha, que esse corte tem que sair. Não, beleza. De uma forma bem sucinta, o que acontece é que no português a gente tende a abrir muito a boca nessa posição. Então ele se torna vertical por conta disso, né? Então se eu for falar as nossas vogais A, E, I, O, U, elas são muito abertas. Já no inglês não, elas são mais horizontais porque eu falo meio que sorrindo. Então eu falo A, I, O, U. Eu não tenho muita abertura na boca. Claro que não é assim, nunca vou abrir. Mas ele tende a ser mais nasal e, de repente, a gente precisa ter uma conversa com o Evan, nós 3, uma hora dessa, para ele explicar da onde isso vem. Mas quando você faz isso aqui, você tende a subir o ar, nasalizar um pouquinho mais e daí fica mais americano. Quando eu imito o Michael falando português, por exemplo, ele fala, o rato roeu a roupa da rei de Roma. Né? Eu tô jogando o ar ali, exato. Certo, tem a ver com palato mole, deve ter a ver com todas essas coisas. Daí entra a parte fisiológica do negócio, né? Exato. Mas me ajudou muito
na verdade, está ajudando, porque eu comecei a cantar mais músicas em inglês depois daquele dia. E tô estudando, tô observando que ajuda demais. Tipo, o I. O I foi uma grande sacada, cara. Uma grande sacada. É tipo... Antes eu cantava aquela música do Bon Jovi que eu gosto muito. Todo mundo sabe que eu gosto de Bon Jovi, né? Eu falo pra caramba do Bon Jovi. É aquela música It's My Life. Aí você me ensinou que não era It's, era It's. Mais ou menos It's. Tem que falar meio sorrindo. It's. Perfect. It's my life. Aí eu falei, tá, vou tentar aplicar isso. E funciona demais em todas as músicas. Eu falo, caramba, velho, é uma grande sacada. Que massa, cara. Foi uma coisa que eu nunca vi ninguém falando isso daí. Quando você falou isso pra mim, ajudou pra caramba, pra caramba. Que bom. E vamos falar agora do seu trabalho, aproveitar esse gancho. Bora lá. Falando nisso, o Evan mandou aqui, falou assim, nas perguntas, falou assim, pergunta pra ela qual foi o melhor professor de canto que ela teve. Convencido nem um pouco, né? Oni, você sabe que eu só recomendo você, né? Coisa linda do meu coração. O Evan também, eu já recomendei tanto aluno pra ele. Não, ele é fantástico. Ele deveria pagar uma porcentagem pra nós aí, porque... Eu também acho que tem que rolar uma comissão aí. A comissão, perfeito. A gente estava falando muito sobre estratégias, planejamento. Você trabalha com inglês estratégico. Exactly. Então, assim, explica pra gente como que funciona isso, porque é uma coisa que é nova, né? Novidade. Assim, na verdade sempre existiu, mas a gente nunca olhou por esse ângulo. É mais ou menos isso. Porque quando as pessoas falam de métodos, o método X, método Y, o que é um método? É uma perspectiva sobre o aprendizado. Só que muitas vezes as pessoas criam um método e focam naquele método. O que eu proponho é olhar para a pessoa e ver que método aquela pessoa precisa. Isso é ser estratégico. Então, eu olho para o Cássio e falo, tá, o Cássio é músico, ele está mais envolvido com números, então ele é uma pessoa que precisa de fatos, ele precisa entender o que está acontecendo. Qual é a estratégia que eu vou desenvolver para o Cássio nesse momento do inglês que ele está vivendo? Aí você olha para uma outra pessoa que é totalmente emotiva, que na hora que ela fala errado chora, pede desculpa, se acha burra. É outra estratégia. Essa outra pessoa não vai aprender da mesma forma que você. Ou, por exemplo, uma coisa que eu ouço direto e que, na minha opinião, não faz sentido. Você tem que aprender inglês como bebês aprendem inglês. Mano, você não é bebê. Como que você vai aprender como um bebê se você não é um bebê? Para mim, isso não faz sentido. Talvez alguém tenha uma explicação e me convença. Mas, não, eu não tenho como te ensinar da mesma forma que eu ensino para um adolescente. Porque até um bebê, ele... Eu acho que as pessoas falam isso de um bebê, tipo, que mora num país de língua inglesa. Porque eles falam assim, você tem que ir ouvindo, e só de ouvindo você vai aprendendo. Tá, mas o bebê, ele tá com o cérebro ali, prontinho só para absorver. Mas aí também tem um contexto. Tudo que está em volta dele está em inglês. A família dele fala inglês. Um brinquedinho conversa com ele em inglês. Não, e outro, o sistema fonético dele está aberto para adoção de novos sons. O sistema fonético do adulto dentro do cérebro já está fechado. Perfeito. Ele não consegue produzir novos sons com tanta naturalidade. Por isso que quem aprende outro idioma depois de adulto acaba tendo um sotaque muito puxado. Porque é muito difícil para um adulto captar os detalhes, as nuances do som com a mesma naturalidade de um bebê, de uma criança, de um adolescente. Legal. Inclusive, eu estou falando isso, você que gosta de fatos, né? Eu não estou falando isso porque eu inventei. Eu li um estudo de Harvard que até os 14 anos o seu sistema fonético tende a estar mais aberto. E depois dos 14 isso já começa a mudar. Se você aprender inglês depois dos 14 já vai ser diferente. Certo. Vamos entrar nas perguntas, então, porque esses assuntos que você está falando já tem a ver com as perguntas. Sim, verdade. Uma delas, deixa eu até abrir aqui para eu fazer a pergunta certinha. Foi a pergunta da Gabi. A Gabi é uma das pessoas que mais participa. Ei, Gabi! Mandar um abraço para a Gabi. Gente boa demais. Ela perguntou assim: como conseguir utilizar as inúmeras ferramentas como apps, sites, etc., a nosso favor na hora de aprender um novo idioma? É aquilo que eu falei, né? Eu ouvi música, por exemplo, para aprender um pouquinho mais de espanhol. Mas no caso do inglês, tem como usar isso a nosso favor? Que tem gente que condena o uso de aplicativo, mas tem gente que acha legal. Eu simplesmente fiquei, assim,
amei essa pergunta, muito mesmo, porque ela já está com um pensamento que eu defendo, que é o pensamento de utilizar as ferramentas a seu favor. Quais são as ferramentas? Aí a gente tem que estar ligado. Que tipo de ferramenta que está disponível, quando eu devo usar, de que forma eu devo usar, e isso já é ser estratégico, né? Vou começar da ferramenta mais óbvia, Google Tradutor. Sim. Eu posso demonizar essa ferramenta? Não posso usar Google Tradutor? Claro que não, é uma ferramenta, cara. Como qualquer outra ferramenta, você vai usar para o bem ou para o mal. Eu usei muito. Muito. Ok, fantástico. Mas chega uma hora que não é bom. Qual Sim. hora é essa? Como que eu sei que o Google Tradutor está me ajudando ou ele está sendo uma muleta? Né? Que eu estou usando o Google Tradutor e não estou aprendendo. Então, é muito isso. Né? A pergunta dela, como usar ferramentas? Pensa de forma estratégica. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? O que você quer aprender? Qual é a ferramenta que vai te ajudar a chegar lá? E quando você chegar lá, você precisa mudar de ferramenta ou você fica com a mesma? Ou você precisa tentar sozinho, soltar a ferramenta? É esse tipo de pensamento. Então, sei lá, fala alguma outra ferramenta. Você usa alguma? Eu, basicamente, Google Tradutor e Dicionário. Fantástico. Eu tentei usar apps, mas não gostei, assim, não me familiarizei. Então, o Google Tradutor e Dicionário, para mim, sempre foram ótimas ferramentas. No meu caso, me ajudaram bastante. Lógico que uma das coisas também que eu usei muito foi tentar ler artigos, livros, enfim, qualquer coisa que esteja relacionada àquele assunto. Ok. Eu até vi que esses dias você postou um story que tinha os engenheiros aqui conversando. Gente, para quem não sabe, a gente está na escola. Você falou que não é mais escola, é estúdio, né? Yes. Nós estamos aqui no estúdio de inglês. É estúdio de inglês que você chama mesmo? DSM, isso. Isso. E eu falo estúdio porque não é sistema de escola em que você vai, aprende um negócio, repete na prova, tira uma nota e passa. Isso é uma escola, né? Num estúdio é algo um pouco mais pessoal, um pouco mais personalizado mesmo, mais próximo. Aqui, galera, a gente tá num canto aqui, mas é o seguinte, não tem carteira, tá? Você tem mesas redondas, tem fliperama. Tem fliperama, Tem cara. muita coisa interessante. É muito diferente. Então, quem não conhece, vem conhecer. Também já segue ela no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela. Tira dúvida, ela sempre posta conteúdo. Você tá com um canal no YouTube agora também? Sim, tô começando meu canal no YouTube. Logo, logo vai ter algumas aulas aí de estratégia. Qual que é o canal pra galera acompanhar? Vai ser o meu nome mesmo. Diana S. Moore. S. Né? É More ou é Moore? Pronuncia Moore. É com 2 Os. Com 2 Os, mas eu não pronuncio com um som fechado U. Certo. Por que não? Porque 2 Os tem várias pronúncias que são possíveis. Por exemplo, em book, eu não falo book, eu falo book. More. Entendi. E por aí vai. Tá certo. Aí, gente, vivendo e aprendendo. Então, o lugar aqui é muito legal. Quem é de Sinop fica na Avenida dos Tarumãs. Qual que é o número aqui? 2002. 2002. Quase chegando na Avenida dos Engás. Perfeito. Quem quiser vem aqui, tá bem grande ali Vem na frente. tomar um cafezinho. DSM English. Yes. Aí sim. Então, falando das ferramentas que eu usei, para mim, essas duas, né, o Google e o dicionário, foram ótimos. E, por exemplo, você falou esses dias sobre... Você postou esses dias, né, que tinha os engenheiros aqui conversando, seu esposo também estava junto ali na conversa. E um assunto, uma palavra lá que era flow rate. Yes. Ou é flow rate? Flow. Flow rate. É um termo que eu também usei no meu artigo, no meu mestrado, né, que é vazão. Só que é engraçado se a gente coloca no Google Tradutor, às vezes aparece só flow. Sim. Só que flow rate seria o equivalente à taxa de vazão. Perfeito. Para nós no português. É só mensurável, né? É algo mensurável. E daí eu falava, cara, isso aqui tá estranho. Aí eu ia ler no artigo, nos artigos todos eles falam flow rate. Bacana. Eu falei, legal, então é isso que eu tenho que usar. Fechou. Porque no dicionário não tem. Ok. É uma coisa, o inglês técnico dessa parte científica é muito... Tem muito essas coisinhas também, né?
Na verdade, isso aí é próprio de qualquer idioma, né? Na língua portuguesa também. Falei pra você que eu sou formada em Direito. Sim. Vai ler uma peça de Direito pra você ver se você consegue entender. Muitas vezes você não entende nada. Tem jargão, tem um monte de coisa que é própria deles O ali, contexto né? ali, né? Sim. Daquele contexto. E até a forma de estruturar as frases, né? Às vezes você vai ler uma sentença e você fala, meu Deus do céu, eu não sei se eu perdi ou se eu ganhei. Né? A forma das pessoas escreverem dentro daquele meio é diferente, dentro da língua portuguesa. Sim. Inclusive, me mandaram um vídeo esses dias da Porta dos Fundos. Depois desse que vocês terminarem de assistir, vocês podem procurar. Em que eles falam sobre a fluência no português. Né? É muito engraçado. Não vou falar nada que eu vou dar spoiler. 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 Como é que fala em inglês? Você deixa mais fechado. Spoiler. Spoiler. Yeah. Good? Yeah. Se eu deixar horizontal, já vai, né? Spoiler. Spoiler. Spoiler alert. Abre um sorriso e vai, spoiler. Yes, exactly. E eu falo muito esse exactly, ai, gente. Professora, né? É hábito mesmo, a gente adquire certos hábitos da fala, né? Mas é legal que todo mundo pega, todo mundo copia. A hora que eu cheguei aqui, o seu esposo estava saindo. Vocês conversam em inglês. Only English. Não sou obrigada, eu vou praticar meu inglês. Mas e ele conversando com as pessoas, que ele já mora no Brasil há quanto tempo? Faz 10 anos. 10 anos. Vocês vieram pra cá, 2011 a gente veio. né? E ele conversa em português com as pessoas. Sim, ele fala aquele português assim, tipo, eu gosto muito do Brasil, né? Ah, sim, sim. Então ele não perdeu o sotaque, ele ainda tem o sotaque do inglês muito forte. Primeiro, porque ele aprendeu na vida, ele não treinou os sons, essa coisa de fonética, todinho que a gente falou agora. Não foi algo que ele se dedicou a fazer, ele sempre falou, não, deixa eu aprender naturalmente. Então, óbvio que vai ter coisas que vão ficar ali, né, do idioma original, que não impedem a comunicação. E daí vai de novo na estratégia, vai de novo no objetivo. O objetivo dele nunca foi falar português perfeito. O objetivo dele foi se comunicar e morar no Brasil, e é isso que ele faz. E para a profissão dele, ele usa bastante o inglês também? Meu Deus, só inglês. Porque ele mexe com maquinária industrial, né? Aquilo que eu te falei. Sim. E onde que está a maioria das informações? Tudo em inglês. Inglês, Então você vai procurar, você vai ler um manual, tá em inglês. Você vai assistir um tutorial, tá em inglês. Tudo que você for fazer tá em inglês. Então ele acaba que ele tem uma vantagem muito grande sobre outras pessoas do ramo por conta disso. Por ele ter acesso a informações que só quem domina o inglês com excelência consegue ter. Tocou num ponto importante agora. Você, como profissional de inglês, por que você acha que o inglês se tornou um idioma universal? Se tornou o idioma universal. Hoje fala-se muito do mandarim, do chinês, né? Que pode ser o novo idioma universal por conta desse domínio econômico da China e tal, essa ascensão. Mas o inglês, pelo menos até o momento, é o idioma mais empregado em artigos, em estudos. A gente vai ler um artigo legal aqui no Brasil, os professores mesmo falam, leiam artigos em inglês. Eu já li artigo em inglês ruim. Ah, sim. Já li. Mas, lógico, a maioria dos artigos bons são em inglês. O que você acha que levou a isso? Não só artigos, né? Mas outras coisas também. Tudo, né? Ó, eu vou dar um chute bem informado. A gente fala well-informed guess, né? Em inglês. Eu acredito que é exatamente por conta de quais são os lugares que estão produzindo esse tipo de informação. Quem começa meio que vai, né? Por que o chinês entrou nessa onda? Porque a China entrou muito no mundo da tecnologia. Começou a dominar, e pelo volume de pessoas, né? Um número grande de pessoas que falam esse idioma. Mas eu acredito que é por conta de quem está fazendo o jogo acontecer. E em que idioma eles estão fazendo isso. Perfeito. Na minha opinião, o inglês é muito forte, exatamente porque os americanos são muito envolvidos com tecnologia, tanto por conta do militarismo, quanto NASA e descobrimento de outros países, Elon Musk, e essa coisa toda. A produção científica deles é muito grande. Fantástico. E também o fato de ter na Europa falantes de língua inglesa, tanto na Inglaterra quanto também, até onde eu sei, na Alemanha as pessoas falam inglês excelentemente bem. Então, a Alemanha também é um país que está muito envolvido nessa produção científica. E daí a gente tem a Austrália, que
até onde eu sei, eles também são muito envolvidos na ciência da biodiversidade por conta da localização deles e a sim, natureza sim. que eles têm lá. Sim. Então, todos esses países estão produzindo muita coisa nesse idioma e isso fortalece o idioma. Gostei, achei interessante essa colocação. E a tua visão, como você falou, é um chute Bem informado. bem informado. É porque a gente vê hoje em dia essa produção científica em inglês, ela é muito grande. E o artigo, meu primeiro artigo, né, que eu vou publicar agora, temos aí uma equipe grande, né, que trabalha por trás, mas o primeiro nome é o meu. Yay. A gente escolheu uma revista, ela é brasileira, só que publica artigos em inglês. Se você não publica em inglês, você não tem visibilidade. Exato. Quem que vai ler? Só brasileiro? É porque a gente tem aquela visão assim, você publicou em inglês aqui, você vai ler em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu li muitos artigos da Itália, da China. Em inglês? Em inglês? Sim. Aí a gente acaba... É tipo o dólar, né? O dólar parece que é uma moeda que ela mede todas as outras, né? É Quer dizer, verdade. é um parâmetro de medida para todas as outras. É verdade. E daí eu vou te falar mais uma vantagem que eu vejo que o inglês tem sobre o chinês, por exemplo, que é o fato de ter sido difundido nas artes também. Aqui no Brasil, a gente tem acesso a inglês por meio de videogame, música, filmes. E o que você sabe de chinês? Verdade. Eu só sei falar xexê. E engraçado que, tipo, jogos, videogame, por exemplo, tem muita coisa que foi criada no Japão, só que daí chega para nós em inglês. Exato. Mas por quê? Porque daí o japonês fala, bom, eu quero vender o meu jogo no mundo todo, que língua que eu tenho que ter ele disponível? É em inglês. Pois é. Eu vou nerdear um pouquinho aqui de leve, tá? De repente tem mais alguém aí que vai nerdear comigo. Eu sempre fui muito apaixonada num jogo chamado Final Fantasy VII. Conhece? Ele saiu em 1997, quando eu era criança, e, tipo assim, foi um jogo que, pra mim, mudou o jogo do inglês. Eu tinha que entender inglês só pra entender aquele jogo. E recentemente... É japonês, feito por japonês. Sim. Recentemente, eles fizeram Final Fantasy VII Remake. Quer dizer, eles reproduziram todo o jogo depois de 23 anos pra ficar mais bonito. Gráficos atualizados, não sei o quê. De tão famoso que foi, eles refizeram. Só que daí o que os japoneses fizeram? Eles produziram o jogo em japonês e eles refizeram todo o jogo em inglês com os lábios do bichinho mexendo em inglês também. Caramba. Olha só como é forte o inglês. Tipo, os japoneses falaram, não vou colocar uma dublagenzinha mais ou menos no inglês. Vou fazer o jogo em japonês, porque é minha cultura, e vou fazer o jogo de novo em inglês, porque é o que vende. Uma coisa também que eu percebo, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas o inglês, pra mim, ele é o idioma mais fácil do mundo. Eu acredito que ele é simples. Assim, vamos dizer, tem tanto idioma no mundo, né? Eu posso estar viajando até demais. Mas assim, chinês, tem gente que fala que são 12 anos para a pessoa aprender todo ele, o mandarim, né? Japonês, então, o árabe. Gente, o que é o árabe? Eu nem sei. Então, aí eu vejo que o inglês, ele é o mais prático, mais fácil de ser aprendido. Porque... Para nós brasileiros. É para nós brasileiros essa imagina visão. Que você... Não, porque imagina que você é um coreano. Para você é mais fácil aprender chinês ou inglês? Nesse caso, chinês. Pode ser que sim. Eu não sei, não sou coreana. Mas eu tô aqui imaginando que a proximidade é muito maior, então eu vou conseguir fazer associações muito mais fácil. Entendi. Mas assim, a gente está acostumado com o nosso português, com aquele monte de regra, aquele monte de coisas que o pessoal fala. Vocês nunca vão usar isso, a não ser para fazer um vestibular. Né? É até estranho a gente tratar dessa forma o nosso idioma, mas acontece. O inglês já não tem tantas regrinhas assim, tipo, quantas conjugações verbais a gente tem? Cara, eu adoro nerdear dessas coisas e eu vou chegar direto ao ponto com essa pergunta sua. Até onde eu sei, eu já estudei um pouquinho da história dos idiomas e o inglês ele foi muito, muito, muito influenciado lá na antiguidade pelos povos bárbaros.
E os povos bárbaros são muito simples. São pessoas que elas não querem dificultar a língua. Eles querem se comunicar ali e sair matando o povo. Não estou julgando os povos bárbaros. Os vikings, essa galera. Então, são pessoas que pensam de uma forma simples. E isso, sem dúvida nenhuma, influencia a forma como você constrói a linguagem. Eu vou te dar um exemplo de fatos aqui, né? Para eu não ficar falando bobeira da minha cabeça. Sim. No inglês, a gente tem os plurais irregulares e os regulares. No Old English, no inglês antigo, os plurais eram todos irregulares. Então, tinha uma palavra e uma palavra que era o plural daquilo. Uhum. Só que daí, com a influência dos povos bárbaros, eles começaram a colocar o S no final. Por quê? Porque o S é simples. Sim. Então, tem algumas palavras até hoje que tem o plural irregular e o plural com S. Mas o irregular tende a cair no desuso. Por quê? Porque com S é muito mais fácil. Por isso que tem aquela pergunta que todo mundo sempre faz, né? Do tooth, teeth, né? Um dente, dois dentes. Foot, feet, um pé, dois pés. Por que não é foots com S? Sim. Porque é uma palavra do Old English. Mas por que eu falo, por exemplo, computers? Uma palavra tecnológica surgiu agora. Eu boto o S no final. Entendi. Mas, aí então, o inglês é simples porque ele teve essa influência. O português não. O português vem de onde? Latim. Latim era usado para quê? Era a língua erudita dos povos mais cultos, do alto clero, das pessoas estudadas. Era uma língua chique. É uma língua cheia de frufru. Para quê? Para ser chique, para ser bonita. Estudavam desde criança, né? O pessoal botava os Sim. filhos para estudar latim desde criança. E era aquela coisa assim de tem que ter essas regras, a gente tem convenções, né, acordos ortográficos e toda essa coisa. Você acha que um povo bárbaro vai fazer acordo ortográfico? Não tem nem lógica, né? Então, assim, historicamente faz sentido o inglês ser uma língua mais simples, não digo nem fácil, mas simples, estruturas mais simples, e o português ter mais variação, mais inversão, mais, sei lá figuras linguísticas que quem gosta dessas coisas pode falar Sim. mais a respeito. Você chegou a conhecer o Havaí? Não. Não? Assim, de ir até lá, não. Porque lá no Havaí diz que tem menos letras no alfabeto deles, né? Por isso que isso eu não o sei. nome é Honolulu. Ah, porque tem que se repetir ali. Eu vi alguma coisa sobre isso, mas assim, Interessante. eu tô perguntando. É porque tem Eu vi, influência mas faz muito indígena, tempo, né? né? Sei lá Então, como é que é o nome da. Eu vi faz muito tempo, eu perguntei pra saber. Aborígene. Mas se você não visitou também, não vamos falar besteira. Mas o que a gente pode tirar disso tudo é que a origem do idioma influencia como ele é visto, como ele é usado. Então, Sim. o português, por ter toda essa coisa também da realeza, né, da coroa portuguesa, bababá, tem essas firulas, essas bonitinhas que a gente gosta de usar. Sim. Né? O Evan fez uma pergunta aqui. Quer dizer, depois eu faço a pergunta do Evan, depois vamos chegar na dele. Beleza. Antes eu quero fazer a pergunta que a minha esposa fez. Se depois dos 30 é possível aprender inglês. Você falou antes que tem aquele estudo que até os 14 anos a gente aprende com mais facilidade. A fonética, os sons. Os sons, né? A fonética. E, assim, com 30 anos, eu quero começar a estudar inglês hoje, eu tenho 32. E aí, eu vou aprender, vou conseguir chegar num grau legal, como que é? Assim, a pergunta é bem ampla. É possível aprender depois dos 30? Sim, eu já vi isso acontecer, então é possível. Agora, sob quais condições? Aí a gente chega na parte juicy, né? Na parte principal do assunto. Porque, primeiro de tudo, nós não somos bebês, então não dá para aprender como bebê. Nós não somos crianças, não dá para aprender como criança. E criança, adolescente, por exemplo, tem muito mais tempo disponível para se dedicar àquilo. Adolescente tem contato com videogame, eles jogam online e eles estão falando inglês com a galera lá. Então, eles têm um tempo de dedicação que pode ser muito maior do que uma pessoa depois dos 30, que tem, às vezes, empresa, filho para cuidar, casa para limpar, um monte de outras coisas. E daí você vai ficar, o quê? Jogando joguinho em inglês? Tipo, né? Mas, se você for estratégico, você consegue criar outras formas, a pessoa acima dos 30 ter contato com o inglês que faz sentido para a vida deles. Vou te dar um exemplo desse. Essa é uma das condições, né? Mas tem várias outras.
todo mundo fala assim, para aprender inglês você tem que assistir filme e ouvir música. Tá, mas e se eu não gostar de filme e música? Quer dizer que eu não posso aprender inglês? E não é bem isso. Vou dar o exemplo de uma pessoa, uma ex-aluna minha, que falava, Dai, mas eu não gosto disso, eu não tenho tempo de ficar ouvindo música. Eu tenho uma empresa para gerir, eu tenho um filho para criar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu não tenho tempo de ficar assistindo seriado. Falei, tá, então o que você gosta de fazer? O que faz sentido para você? Sim. Ela, eu gosto muito de cozinhar, porque é o momento que eu tenho com a minha família. Beleza, vamos pegar receita em inglês. Você vai assistir agora vídeo em inglês de receita falando das comidas da... Masterchef. Masterchef em inglês. Em inglês. Né? Cara, foi o que funcionou pra ela. E depois ela falava, eu fiz aquela receita que a gente estudou hoje, meu filho adorou. E contava as histórias. Então aquilo fez parte da vida dela. E não ela tinha que mudar toda a vida dela, toda a dinâmica para poder aprender inglês. Sim. Essa é a parte estratégica da coisa. Legal. Né? Tem várias outras coisas. O que mais que é condição para aprender inglês? Tempo de contato. As pessoas acham que tem que saber vocabulário, mas na verdade eu acho que você tem que saber improvisar. Você tem que saber se sair de certas situações, não saber vocabulário. E por aí vai. A gente pode elencar mais um monte de coisa que precisa acontecer. Como que eu consigo fazer isso acontecer para mim, na minha situação de vida, depois dos 30? Aí você estabelece o planejamento e segue. Certo. A pergunta do Evany agora foi em relação à escola, né? Como que foi para você criar essa escola, assim? Foi do zero, né? Do zero. Como que você idealizou esse projeto? Como a gente está conversando aqui, é uma coisa diferente. É verdade. Eu acho que assim, o começo do começo de tudo foi essa necessidade que a gente comentou antes, de trazer o inglês que realmente eu vivenciei lá fora. E não o inglês de livro didático, com frasezinha pronta. Porque a frase pronta tem seu lugar? Claro que tem. A frase pronta ela te ajuda a ter uma noção do inglês, a você aprender certos pontos gramaticais. Ela tem seu uso. Mas no modelo de ensino que a gente tem hoje, a gente tende a pensar que é só isso. Que se eu decorar uma porção de frasezinhas prontas, eu estou falando inglês. Isso não é verdade. É tipo você ensinar para o seu marido uma frase, aí ele vai conversar com alguém, ele sempre vai falar: olá, tudo bem? Como você está? Do que você gostaria? Seria mais ou menos assim. Eu sei lá, parece quando você falando dessa forma, parece que eu me imagino assim, conversando com um americano e ele me ouvindo desse jeito, sabe? Como se eu estivesse falando dessa forma para ele. Sim, pré-programado. E daí se a pessoa sair um pouquinho daquele assunto, você já não consegue conversar mais. Você não participa. Né? Eu gosto de dar um exemplo, eu dou muito esse exemplo, bem bobo, mas que faz sentido. Você aprende que a pessoa vai perguntar, how are you? E você vai responder o quê? Se eu perguntar, how are you? How are you? I'm okay. Algo assim. Não, você ainda saiu um pouquinho, mas geralmente a frase pronta que a galera aprende é I'm fine, thanks, and you. Já ouviu essa frase, não ouviu? Sim. Isso daí vem escrito no livro, né? Isso. How are you? I'm fine, thanks, and you. Beleza. E se a pessoa... Objetivo. I'm okay. Não, bacana. Você ainda saiu um pouquinho. Achei legal. Tá de parabéns. Mas e se a pessoa chegar pra você e falar assim, hey, how's it going? Aí você... Não sei o que eu falo agora. Pra onde que eu vou? É a mesma... Exato. Ou se a pessoa chegar, hey, what's up? Aí ferrou. What's up? Você What's up? Peraí. Aí você pega o celular. Tenho. Desse jeito. Então não dá pra ser formulaico, não dá pra você decorar frases e achar que a pessoa vai falar aquela uma frase que você aprendeu do livro. Tipo uma coisa coloquial ali, a pessoa chega... E daí as pessoas falam assim, mas por que ele não falou how are you? Cara, porque idioma não funciona assim. Você fala o que te dá na telha, dependendo de onde você vem, o momento que você tá, você vai usar uma palavra. É a mesma coisa que eu vou ensinar um gringo e eu falo pra ele, a pessoa vai perguntar como você está e você responde, estou bem. E daí a pessoa chega e ela não fala como você está, ela pergunta, e aí, joinha? E o gringo vai fazer o quê? Não sei o que é joinha, gente. Né? E essa é a... Joinha, o cara pega uma corrente. Não, é ouro mesmo. Se ele for muito bom de português, ele vai fazer isso, ele vai entender. Né?
Ou se você, e aí? Ó, quer ver? Vou dar um exemplo real. Isso aconteceu com o Michael. Quando ele chegou no Brasil, ele aprendeu a falar tchau. E a pessoa falar tchau. Aí, um belo dia, ele tava dando tchau para um amigo. E o amigo dele falou assim, falou. Aí ele, falou o quê? Falei nada? O que falou? É real isso. E essa é a fonte de todos os memes, todos os reels que a galera faz aí reclamando das variedades de formas de você falar uma mesma coisa. Mas o que eu proponho? Eu proponho que a gente pare de ver essas diferenças e a gente comece a enxergar a língua pelo que ela é. O que ela é? Uma forma de comunicação. Como que eu me comunico? Da forma que eu aprendi, da forma que eu sinto naquele momento. Então, como que eu faço para viver isso, para aprender isso? Desenvolva a estratégia para aprender isso. Uma das estratégias é o que eu chamo de palavras coringa. Que é uma palavra coringa. Uma palavra que você consegue usar ela em várias situações e ela resolve o teu problema. Você não precisa aprender várias outras. Tem outras, mas se você usar essa uma, você está de boa. Vou dar um exemplo. A galera aprende muito a falar very, né? Oh, very big, very beautiful, very alguma coisa. Qual que é o problema da palavra very, a meu ver? A palavra very, a meu ver, ficou esquisito, mas tudo bem. Very tem um uso muito restrito. Eu só posso usar very antes de adjetivo. Então tem que ser very beautiful. Eu não posso falar I very like. Eu gosto muito. Por que não? Porque like é um verbo, gostar é um verbo. Então eu não consigo usar ele ali. Ah, cara, mas e aí, o que eu faço? Aí eu tenho que aprender outro tipo de muito, um muito pra isso, um muito pra aquilo, um muito pra contáveis, um muito pra incontáveis. Quem já fez aula de inglês vai lembrar dessa aula, vai falar, meu Deus do céu, lembro. I have very money. E daí a professora fala, não pode falar assim. Tá, mas very não é muito. E daí a pessoa começa a entrar em parafuso, porque ela não tá entendendo. A estratégia das palavras coringa meio que resolve isso. No começo, pelo menos. Lá na frente, você vai ter que entender quais os muitos diferentes. Mas a palavra que eu recomendo é a palavra really. Really. Porque eu posso falar really beautiful, really big, com adjetivo. Mas eu também posso falar I really like this. E eu posso usar really com um verbo. Pronto, ele resolveu a minha vida. Eu já uso really para tudo. E é uma palavra só que eu preciso saber. Really seria em tradução literal? Eu tô traduzindo aqui como muito. Como muito. Eu posso traduzir como realmente, né? Ou sério, ou várias outras. Mas aqui eu tô usando no lugar de muito. I really like this show. Ou this is really good. Então eu usei nas duas formas. E ainda gosto porque eu posso usar só o really ponto de interrogação. Inclusive, essa é uma técnica que eu ensino para todo mundo. Né? Se a pessoa falou um negócio lá em inglês, você até entendeu o que ela falou, mas você não sabe o que você responde, você fala, really? Sério? Ah, legal, really. Entendi. Pronto. Aí, essa é uma estratégia assim para a gente conseguir conversar e... Tipo, você deu aí o exemplo. Mas vamos supor, aqui na escola, chega aqui uma pessoa e fala assim, ó, eu vou, sei lá, vou morar lá na Inglaterra, eu quero aprender inglês porque eu vou estudar numa universidade assim, assim, assado. Aí você trabalha com essa pessoa voltado para o contexto que ela vai viver, como é que é? Sim, exatamente isso. Então, daí, por exemplo, eu quero fazer prova de proficiência para mestrado e doutorado. Ok, tem uma estratégia para isso. Eu quero ir morar na Inglaterra. Tem outra estratégia para isso. Eu quero só viajar, passar 30 dias na Disney. Tem outra estratégia para isso. Então, você trabalha pontual, no caso, com o que cada um precisa. Exatamente. E a personalidade de cada um. Por exemplo, se a pessoa fala assim, eu adoro escrever. Massa, vamos fazer um monte de exercício de dissertação. Certo. Eu não suporto escrever. Se você me mandar escrever um negócio, tá, então vamos fazer um exercício diferente. Vamos adaptar esse exercício para você. Eu gosto muito de equiparar isso com educação física, né? Você vai fazer um crossfit da vida, não adianta você botar o cara que acabou de começar com outro cara que está fazendo um super exercição. Mas você pode trabalhar o mesmo grupo muscular com outro exercício adaptado para essa pessoa conseguir o objetivo que ela tem. Sim. Se o objetivo da pessoa é acabar com uma dor específica, você não vai botar ela fazendo o mesmo exercício que todo mundo... Você vai trabalhar aquela dor específica. Então, assim, no mundo dos esportes, isso já está muito
certinho na cabeça das pessoas. Sim. Cada um tem um corpo, cada um tem uma possibilidade, vamos trabalhar o que aquela pessoa precisa. E no mundo do inglês, não. Tipo, é um método que você tem que entrar dentro do método. Não. Mas isso daí essa sacada que você teve, é uma coisa que reflete até na nossa educação aqui no Brasil, né? Que a gente tem um método. Hoje em dia existem escolas que estão trabalhando assim, mais ou menos com as aptidões de cada aluno, né? Fantástico. Mas tudo bem, eu não preciso ser o melhor aluno em matemática no colégio para ser um engenheiro. Não, mas assim, eu tenho mais aptidão para ser engenheiro porque eu gosto de matemática. Isso é o que a gente tem de visão. Mas no colégio todo mundo aprende as mesmas coisas, é tratado da mesma forma e acaba suprimindo outras qualidades que às vezes as pessoas têm. Meu Deus. A gente está acostumado com esse sistema de ensino, por isso que eu mudei o nome escola. Eu não gosto da palavra escola porque ela me remete a isso. Eu preciso sentar numa cadeira em que alguém vai jogar informações para mim, eu preciso memorizar essas informações para colocar essas informações em uma prova. Essa pessoa me dá um número que representa quem eu sou. E para mim esse sistema não funciona. Sim, né? Às vezes você tem um cara lá na educação física no colégio que joga futebol muito bem, detona. Só que daí ele não é tão bom em matemática. Aí o cara acaba sendo um mau aluno, mal visto, porque ele só joga a bola bem, mas ele é ruim em matemática. Poxa, mas aquele cara pode ser um atleta. Você já viu que Einstein era terrível na escola? Sim. Einstein só tirava nota ruim na escola. Sim. Einstein, cara. Ele é um exemplo de vários que a gente tem, né? Tem uma história, eu esqueci o nome dela agora, de uma bailarina que hoje é muito famosa no mundo todo. Ela fez o nome dela no balé. E na escola, as professoras reclamavam porque ela era hiperativa. Até que um belo dia levaram ela no psicólogo. O psicólogo falou assim, peraí, ligou o rádio, saiu da sala, fechou a porta e tinha um vidrinho para eles assistirem. A hora que ele ligou a música, ela começou a dançar. Ele falou, ela não é hiperativa, ela é dançarina. Deixa essa criança dançar. Para ela pensar, ela precisa dançar. Sim. Isso eu assisti na palestra do Sir Ken Robinson. É uma das TED Talks. Gente, eu falo inglês no meio, se vira, vocês que lutem. Uma das palestras TED, né, mais assistidas da história. Ele fala sobre Do Schools Kill Creativity? Ou seja, escolas matam a criatividade? Esse é o assunto que ele abordou. E nessa palestra ele conta a história dessa bailarina. Que legal. Então, voltando aqui para a estratégia do inglês. Por que muitas pessoas têm vergonha de falar inglês? Porque toda a estrutura levou eles àquele momento em que eles tinham vergonha de falar inglês. É julgamento? Sim. Eles não foram preparados para improvisar. Ninguém olhou como que está o emocional dessa pessoa. Talvez ela tenha dificuldade de comunicação. Talvez a personalidade dela seja mais introvertida. Tem uma série de fatores que leva você a chegar no final de um curso, ter um certificado de inglês e não conseguir usar. Quais são esses fatores e o que a gente pode fazer sobre isso? Eu acho que hoje em dia fala-se muito sobre isso, né? A gente tem cada um tem a sua inteligência. Então, a gente tem que sair dessa coisa quadrada, vamos dizer assim, que tem que ser assim, 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 acabou. Não, acho que cada um tem a sua inteligência. O cara tem mais aptidão para o esporte, aquela ali é a inteligência dele, é aptidão física, Sim. né? Um cara que gosta de dançar, uma menina que gosta de tocar violão, gosta de tocar bateria. Aí tem aquela pessoa que gosta de matemática, gosta de máquinas. Cada um tem a sua inteligência. Eu acho que a sociedade, querendo ou não, ela não está preparada para isso. Não está muito preparada. Eu, particularmente, não conheço nenhum país ainda que trabalhe com essa questão das aptidões. Mas a gente sabe que existem escolas, existem métodos de ensino que tentam trabalhar isso, né? Olha, eu vou te falar uma opinião agora. Eu não tenho como comprovar isso, não tenho fatos, é só uma opinião com o que eu sei até hoje. Para mim, ainda falta na preparação dos profissionais de educação, de um modo geral, não estou falando nem só de escola, nem só de inglês, trabalhar a capacidade de empatia. Empatia real. E empatia não é simpatia, não é você
você concordar com a outra pessoa, Sim. ou você falar sim para tudo que ela diz. É de você se colocar no lugar daquela pessoa e sentir o que ela realmente precisa. De você entender aquela pessoa por completo e daí desenvolver estratégias para aquilo. Certo. Isso, na minha opinião, ainda não existe no sistema escola. Né? Que é uma coisa meio industrial, né? Da revolução industrial, produção em massa, bota 50 crianças numa sala e fala, agora você vai aprender. Agora, você entrou nesse assunto, eu vou te interromper. Lá nos Estados Unidos, você frequentou alguma escola, faculdade, alguma coisa assim? O que você viu de diferente do ensino de lá para aqui no Brasil? Eu vou falar de duas coisas. Uma, eu fiz um curso chamado Paralegal, que eu gosto de equiparar, é tipo um técnico na área de direito. Não é bem isso, mas vamos botar assim. E também eu trabalhei por algum tempo com famílias de baixa renda e eu tinha que ir até as escolas das crianças e fazer um acompanhamento lá com eles e tudo mais. Posso entrar em detalhes em um outro vídeo, quem sabe, que eu acho bem interessante. Na universidade, pelo menos onde eu estudei, uma das coisas que eu gostei muito, mas eu acho que isso não tem a ver com a universidade, tem a ver com a professora, foi o fato de ela dizer assim, olha, eu não tenho problema nenhum se todo mundo dessa sala tirar um 10. Eu quero que vocês aprendam. Para vocês aprenderem, eu vou dar essa tarefa para vocês. E eram tarefas complexas, né? Por exemplo, na área do direito. Então, ela dava toda a história, um caso, como se fosse um cliente real, com todos os detalhes, cor do cabelo, cor do olho, tudinho sobre aquele cliente. E você tem que montar o processo. Se vira. Então, é uma tarefa bem complexa. Você monta o processo, você levava lá para ela, ela olhava, falava, arruma isso, arruma isso, arruma isso. Aí ela arrumava, trazia para ela de novo. Aí na segunda revisão, arruma isso, levava para casa, trazia de novo. Você fazia isso 4, 5 vezes. No final, você tinha o processo. Você falou, cara, aprendi a fazer esse negócio. Sim. E muitas pessoas tiravam 10 mesmo. Ela não tinha medo de dar 10. Aqui no Brasil, a gente tem medo de dar 10 para o aluno, porque vai achar que está sabendo todo, não vai estudar mais. Ninguém é perfeito, não tem como dar 10. Mas é porque, a meu ver, cara, isso mudou a minha forma de ver a educação. Eu sempre falo dela, Dr. Clark. Que, inclusive, a gente não chama o professor de teacher, tá? A gente chama o professor pelo nome lá, enfim. E eu sempre falo da Dr. Clark. Ela, mudou totalmente a minha forma de enxergar o ensino. Porque não adianta eu jogar um monte de regra de gramática de inglês para você e você decorar elas e botar numa prova e você não ter realmente aprendido o processo disso tudo. Sim, fica muito decoreba. Sim, exato. E daí você vai ser avaliado numa prova do Enem. Tá, mas se você passa no Enem e você não sabe usar, o que adiantou? Né? Então, qual é o montar o processo do inglês? O que eu preciso, quais são as habilidades que eu realmente preciso desenvolver para aquilo se tornar real? Então, tá. Ensino, número 1. Minha experiência na universidade foi essa de enxergar o aprendizado de uma forma diferente. Segunda coisa foi ter tido acesso às escolas públicas com essas crianças com quem eu trabalhava. Eu percebi que a infraestrutura deles é superior à nossa, óbvio. Mas se eu for comparar com uma escola particular, no começo dessa conversa eu falei que eu trabalhei no Regina Passes, né, que é uma escola particular bem conhecida. Acho que eles são comparados ao Grupo Marista, enfim, é uma escola católica. Eles têm estrutura parecida. A escola pública que eu visitei lá e a escola particular que eu trabalhei aqui, elas têm uma estrutura física parecida. Então, vamos comparar esses dois. Não vou comparar o ensino público daqui com o público de lá. Certo. Que, adendo, o ensino público dos Estados Unidos tem um custo. Ele não é totalmente gratuito. Enfim, ele é subsidiado só. Mas vamos lá. Fora essa estrutura, eu vi que a questão da ordem e organização é primordial para eles. Vou dar um exemplo de algo que me marcou. Um dia eu estava lá fazendo essa visita, então eu ficava meio que de sombra, né, escondida, observando as crianças e a professora interagindo com o menino que eu estava cuidando. E tocou o alarme de incêndio. E daí eles falaram, this is a drill. O que é drill? É um ensaio para um possível incêndio. Sim. E aí, a hora que tocou aquilo, a professora falou assim, gente, vocês lembram o que tem que fazer no ensaio, no drill? Lembramos. Aí todas as crianças se enfileiraram, colocaram a mãozinha no ombrinho uma da outra. Falaram assim, pra onde que vai? Vamos pra cá. E eles fizeram a rondinha, esse
encontraram lá no ponto de encontro para emergências. Eu fiquei, cara, eu nunca na minha vida inteira eu vi um negócio desse na escola. De você treinar para uma possível emergência. Sim. Se acontecer uma emergência numa escola aqui do Brasil, sai um atropelando o outro. É capaz de você subir na cabeça do outro para você sair na frente da porta. Verdade. Então, eu vejo a questão da organização, né? Que para mim, para eles, isso é muito mais forte do que para o brasileiro. Nós, como brasileiros, somos meio que desorganizados nas coisas. Até na hora de estacionar. Né? Nosso estacionamento é uma coisa louca. Quem já foi para os Estados Unidos sabe que o estacionamento deles é bem, bem certinho. Também observei, eu não vi grade curricular, isso eu não analisei, não foi parte do que eu estava ali para fazer, mas eu percebi que tem uma conversa mais próxima das professoras com as crianças, sabe? Que ela conhecia cada um, sabia o nome de... Não estou dizendo que aqui não tem, né? Mas... quando eu estava na escola aqui, eu me sentia meio que mais um número na multidão. Entendi. Né? E lá não, tinha um acompanhamento mais próximo. Esse negócio de objetivos, que eu falo de estratégia, é um negócio que eu aprendi lá. Qual é o objetivo deste aluno? Este aluno precisa aprender a se comportar melhor. Este aluno precisa aprender a não morder o coleguinha. Tinha isso, tinha uma ficha com os objetivos de cada aluno. O que é importante para ele e o que é importante que a família acha importante. Entendi. Então, assim, resumindo, na escola pública em comparação com a daqui, eu não estou dizendo que no Regina Passas não tinha isso. Eu só estou dizendo que a minha experiência lá não foi tão intensa quanto foi nos Estados Unidos. Eles focavam muito mais nisso. Entendi. Você sentiu mais essa diferença lá. Sim. Uhum. Certo. E agora sim, para a gente concluir o nosso bate-papo, que deu um bate-papo grande. Ai, deu. Muito conteúdo, eu legal, falo muito, gostei. Gente. Ó, galera, vocês já... Vamos avisar aqui para vocês se inscreverem no canal, comentarem, pergunta alguma coisa aqui, pode perguntar aqui embaixo, pode perguntar para a Dayana, ela responde vocês. E eu queria, assim, que você falasse sobre a escola. Qual que foi a maior dificuldade? Porque geralmente as pessoas falam assim, eu quis fazer isso e tal, e estou aqui com o meu trabalho e a escola está dando certo, é uma escola legal e tal, os alunos aprendem, mas a dificuldade, assim, aquilo que você fala, caramba, isso aqui eu pensei que não ia rolar. No começo, o que você sentiu mais dificuldade? Olha, se a gente for falar do ponto de vista pedagógico, eu acho que era a ideia de você ter que mostrar para a pessoa que ela realmente está progredindo. No começo eu achava que isso não seria necessário, que ela iria ter um progresso e automaticamente ela diria, tive um progresso. Mas isso não é a realidade. Muitas vezes você tem que mostrar para a pessoa e falar, lembra que no primeiro dia você estava falando isso aqui tudo errado, demorou 2 minutos para você ler o negócio? Lembro. Percebeu que hoje você falou bem mais rápido? Percebi. É mesmo. Só uma interrupção. Você trabalha com nota? Não. Como que é a avaliação que você faz? Ai, gente, amo essa pergunta. Inclusive, eu fiz uma live com o Joel, então, beijo lindo se você está aí, sobre essa questão de avaliação, porque foi o TCC dele, né? Sim. Ele falou sobre isso. Para mim, avaliar tem a ver com o objetivo e tem a ver com você saber medir progresso. A gente fala de mensurar, de fatos, de ser científico nesse aspecto, né? Então, qual é o progresso que eu quero? Eu quero tal. Quando você chegar lá, a gente sabe que você passou de ano, vamos lá assim. Certo. Né? Então, o meu progresso hoje é conseguir ler um texto inteiro sem gaguejar. Fantástico. Quando você lê esse texto, você sabe que você passou na prova. Legal. Né? Legal. Mais ou menos por aí. Porque daí não fica aquela coisa assim, dependente de nota, né? Porque a nota é um número, mas e aí? E aí eu vou ser obrigada a de novo citar o Dr. Peterson. Ele fala muito que é extremamente difícil você avaliar certos parâmetros, por exemplo, criatividade. E dentro do idioma você precisa ser criativo, porque você está essencialmente criando frases, você está pegando pedaços, que são os vocábulos, e montando coisas novas, numa fração de segundo. Sim. Como que eu meço essa habilidade? É muito difícil.
Se nem empresas grandes aprenderam a fazer isso com excelência ainda, eu vou me meter. Então, quando eu faço avaliação com nota, eu estou avaliando gramática. Eu estou avaliando um ponto muito reduzido. Eu não estou avaliando a pessoa como um todo. Então, Entendi. é algo bem complexo de se trabalhar. Tá certo. Galera, nós temos que ficar por aqui, porque já estendeu bem mais do que a gente tinha programado. Espero que vocês tenham curtido. Acompanhem o trabalho da Dayana. Venham conhecer a escola. É muito legal. Muito diferente mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dayana, obrigado, tá? Eu que agradeço, Cássio. Eu amei esse bate-papo. Foi fantástico. E se vocês quiserem saber mais coisas, perguntem aí embaixo. Quem sabe a gente não faz mais um vídeo, né? Pois é. Nossa, adoro. Valeu, Super obrigado. chama. Até. Tchau, gente.